Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais um curso do nosso Conceitos de Base. E aqui eu vou falar sobre um curso que particularmente eu gosto muito, particularmente é uma das minhas paixões, que é a parte de cinema 3D, 2D ou tradicional, ou também chamado Live Action. E aqui nesse curso direcionado, nós vamos entender qual que é a base para que você siga carreira nessa área. Cinema 3D, para quem não conhece, é aqueles cinemas, aqueles filmes como Shrek, Monstros S.A. e assim por diante. Cinema 2D, como se fosse o tradicional pica-pau. E o live action é o cinema tradicional no sentido de pessoas reais, mais efeitos visuais. Tá? E aqui nós vamos entender nesse curso o que você precisa aprender, o que você precisa ter como base para desenvolver a sua carreira nessa área. Para quem não sabe, hoje eu sou o mentor exclusivo da escola Tangment, né, que é uma escola de formações online em cinema e games, que lá, né, já é alguma coisa que já é uma formação maior, né, que leva muito mais tempo. Aqui são cursos direcionados e rápidos para que você possa se preparar logo para desenvolver a sua carreira. E aqui no caso, né, nós vamos falar mais específico sobre isso lá no computador, mas o motivo, né, principal desse curso existir, né, no caso no conceito de base, é porque é necessário você ter uma base realmente específica para desenvolver na área de cinema e games. Não é simplesmente vou lá fazer. Não, você precisa saber realmente o que você está fazendo e qual que é a melhor área, inclusive, para que você possa depois, futuramente, fazer como, por exemplo, uma especialização. Tá bom? Então a gente vai falar mais algumas informações lá no computador, mais específico sobre o nosso curso de cinemas 3D, 2D e live action, ou tradicional em si, tá bom? Então, até mais. Olá, gente. Agora nós vamos falar aqui, né, explicar mais algumas coisas, né, específicas do curso online de cinema 3D, 2D e tradicional. Bom, o cinema 3D, 2D e tradicional, ou seja, o cinema em si, é uma das minhas grandes paixões. Eu sempre falo que eu divido pelo menos em 4 bases, né, as minhas paixões em relação à carreira, procurando funilar em uma coisa só. O mercado sempre diz que nós precisamos ter um conhecimento geral e ser especializado em algo. Realmente é verdade. Mas no meu caso, eu procurei me especializar em 4 vertentes principais. Porque eu já falei, né, desculpe, na minha apresentação inicial, né, quando você acessa o site, lá tem falando se você está no site pela primeira vez, onde eu faço toda uma apresentação, falo sobre mim, como que eu adquiri os conhecimentos e assim por diante. E sempre foi quatro bases, né? Eu sempre gostei muito, que eu posso dividir até em 2, que uma puxa a outra. A primeira delas é sobre marketing e publicidade e a segunda é sobre cinema e games. E sendo que essas duas, né, ou no caso essas 4, elas têm ali colocado por base no sentido de administração online, né, a web, que são paixões que eu tenho, né? Então eu sempre procurei estar me dedicando, estar me especializando nessas vertentes aí, tá joia? E o curso online, né, de cinema 3D, 2D tradicional, que a gente vai entender, que é o famoso live action, é algo que eu tenho uma grande paixão, como eu já falei. E hoje eu sou mentor exclusivo, inclusive, de uma escola específica, né, de formações online em cinema e games, né, onde lá é algo mais específico, né, onde são formações de 1 ano e 1 ano de 4 meses, né, e até a valorização de preço é bem diferente do que o conceito de base. Não que o conceito de base seja desvalorizado, não, muito pelo contrário. O conceito de base é muito essencial, que inclusive não tem lá, porque são conceitos de base que lá já subtende que a pessoa já saiba esses conceitos de base em relação à área de cinema e games e as suas áreas correlatas também, né? Porque lá tem o curso de cinema e games, de publicação desktop e desenvolvimento web, né? Que está ligado também a cinema e games indiretamente. E aqui no caso, o conceito de base ele é muito importante também. Então, por isso que é até interessante você primeiro fazer o conceito de base aqui de cinema 3D, 2D ou tradicional, e depois, realmente, se desejar, fazer a formação lá com a escola Tangment. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? A carreira para filmes, gente, ou seja, para cinema em si, é uma só. Primeira coisa que você precisa saber nisso é o que? Aprender o geral.
Porque se você vai se dedicar futuramente a ser um ator, você precisa saber como que funciona o cinema em geral em si. Se você quiser seguir, no caso, na parte técnica, ou seja, do 3D, 2D, ou na parte técnica de efeitos visuais do cinema tradicional, né, que é o live action, você também é bom que saiba o geral, para que você possa conversar a mesma linguagem. Tá? Então, aqui nesse caso dos conceitos de base para o cinema 3D, 2D, a gente vai ter essa visão geral de base, no caso, do cinema em si, mas sempre ser especializado em algo realmente que é o quê? Que é na parte técnica, já que a gente vai estar falando aqui de 3D, 2D ou tradicional, né? Ou seja, o live action em si, que é em relação ao foco dos efeitos visuais. Então, é necessário isso, né? Ou seja, você precisa ter esse entendimento, né, de saber do geral em si e ter o conhecimento de base da sua área de cinema, indiferente de qual vertente técnica você vai querer se especializar futuramente. Então, como que a gente vai pegar isso, né, que a gente já sabe realmente que precisa, mas como que nós vamos fazer? Saber sua aptidão. Ou seja, a gente precisa saber a sua aptidão, se é para o 3D, para o 2D ou para o live action, que é o tradicional aqui, que é o foco em relação aos efeitos visuais. Porque se você não descobrir, você vai ficar com dúvida para onde eu vou, para o 3D, para o 2D, para os efeitos visuais. Porque você depois vai ter que se especializar realmente. Ou melhor, você vai ter que seguir uma carreira, seja para o 3D, seja para o 2D ou para os efeitos visuais, que são três coisas diferentes. Embora algumas coisas estejam pintadas ali em cada uma delas, para um rumo só em relação à área de cinema. Mas você precisa saber isso. Tá? Então, como que a gente vai, no caso, saber, ou seja, sabendo a aptidão. E o que? O que a gente vai aprender nisso? É nessas aulas específicas em si de conceitos de base. Nós vamos entender, nós vamos aplicar e nós vamos crescer, porque não tem jeito. A partir do momento que você sabe os seus conceitos de base, você fala, opa, é isso que eu vou seguir mesmo. A minha carreira vai ser para o cinema 3D, ou seja, para animação 3D. Não, a minha carreira vai ser para animação 2D, né, ou cinema 3D. Não, a minha carreira vai ser os efeitos visuais realmente, né, com cinema live action tradicional e assim por diante, tá? Então na primeira aula nós vamos ver o seguinte, a primeira aula é sobre o filme 2012. Não sei quem ainda não viu o filme, 2012 é um filme muito bom de live action, né, tradicional, cheio de efeitos visuais, tá? Então a gente vai entender, né, 2012, como dirigir um filme assim? Como dirigir esse filme, né? Porque é um filme tradicional, live action, então envolve praticamente todas as vertentes. Envolve o 3D, envolve o 2D e envolve as pessoas tradicionalmente, né? Então, assim, é uma mistura de tudo. O tradicional é o mais, vamos dizer assim, não é que seja o mais complexo, mas é o mais amplo, onde você precisa ter até um conhecimento maior para que você possa trabalhar numa área assim. Por isso que eu coloquei como primeira aula. A segunda aula, nós vamos ver uma imagem still. Ou seja, arquitetura e matte painting. Ou seja, a gente vai focar sobre isso. Porque nós também temos o que a gente chama de maquete eletrônica. Quem nunca viu? É uma imagem 3D, uma imagem still, uma imagem específica, estática, tá? Para um determinado fim, por exemplo, para a área de publicidade, assim por diante. E o matte painting. O que é o matte painting, Manuel? O matte painting é aquela imagem que quando você vê, a gente observa muito, também tem nos filmes tradicionais 2D, né, mas a gente pode observar mais facilmente no cinema 3D, que é aquela imagem que está lá no fundo, ele não precisa fazer aquilo em 3D. Ele faz uma imagem em pintura, tá? De que ele possa colocar lá no fundo e você pensa que faz parte ali ainda da paisagem do 3D em si. Então essa é a segunda aula. Terceira aula, como se tornar um diferenciado animador 3D ou 2D? Porque uma puxa a outra. O cinema 3D, a animação 3D, vem muito do 2D, porque a base do 3D é o 2D, tá joia? Na quarta aula nós vamos ver sobre o filme Rei Leão. Tá? É um filme que me marcou muito, tanto também na minha época, né? Rei Leão. É com isso que eu quero trabalhar. Opa, então você já sabe que é com animação 2D, né? O cinema 3D ou o cinema 2D. Mas como, né? Ou seja, como que você vai aplicar isso? Como que você vai aprender e vai direcionar a sua carreira para animação 2D? E a quinta aula, no caso, né, que é muito importante, que é o seguinte, em relação ao cinema tradicional, né? Por ele ser o mais forte, o mais trabalhoso, vamos dizer assim, que você tem que saber um pouco das três vertentes, né? Por onde começar? Com efeitos especiais ou efeitos visuais? Você sabia que é diferente? Pois é, nós vamos não apenas descobrir a diferença entre os dois, mas como começar se você quer seguir em relação à sua carreira tradicional do live action em si,
tá joia? Que é o efeitos visuais, que mistura 3D com live action, 2D também, pela parte de storyboard e assim por diante. Por isso que as 5 aulas são conteúdos agregados para as 3 aulas. As 3 carreiras aqui, né? Desculpe. Na 3D, 2D e de efeitos visuais, no caso o live action aqui, o tradicional. Tá bom, gente? Então são essas 5 aulas. Lembrando que nós temos as turmas base e as turmas plus. As turmas base você vai ter apenas a aula conceitual em si, junto com o PDF, né, do conceito de base. E aí vai ter essa aula destrinchando esse conceito de base do PDF. Vai ter um acesso durante 30 dias ao curso e o suporte também durante 30 dias. E as turmas plus você vai ter tudo o que já existe na turma base e ainda vai ter algumas outras diferenciações, como todas essas aulas que eu acabei de falar, as 5 aulas em si, já que você também já vai ter, né, de acréscimo da turma base, né, o conceito de base em si, e ainda vai ter o acesso durante 180 dias e ainda um suporte também durante 180 dias, tá joia? E os principais realmente são os diferenciais, não tem como. Quais são os diferenciais aqui? Primeiro, que é algo inédito. Esse sistema do conceito de base é algo inédito aqui no Brasil, né, que eu estou trazendo de forma específica, que é o quê? Trazer conceitos teóricos embasados para que você já tenha esse conhecimento antes de seguir a sua carreira, para que você lá na frente não tenha que voltar atrás. Ai, não era isso que eu queria, não era essa carreira que eu queria seguir. Então é algo inédito aqui no Brasil. O segundo é o próprio conhecimento, né? Porque como eu já vim, né, de há muitos anos trabalhando nessas áreas, então eu estou trazendo isso de forma simples, rápida, tá? E desmistificada, se é que eu posso falar assim. Ou seja, fácil de entender, porque vai ter metodologias, conceitos específicos aplicados, tá? Em métodos, em técnicas, que qualquer pessoa pode aplicar. Em terceiro, é o quê? É o próprio preço. Né? Então, assim, além de ter esse conhecimento, essa algo inédito, o preço eu já trouxe justamente para facilitar. Então, os cursos são baratos. Por quê? Porque os preços não é mais no sentido de ganhar dinheiro, porque já tem outras formas, como até eu falei, a escola online Tangments, né, que é focada em cinema e games. Mas é porque eu amo ensinar realmente. Então, por isso que eu trouxe esses preços, eu coloquei esses preços de propósito baratos para que as pessoas elas possam ter acesso a esse conhecimento de base, que é muito importante. Então, não só o preço, mas ainda mais um diferencial que é com suporte. Porque as outras pessoas, às vezes, colocam cursos aí baratinhos, mas não tem suporte nenhum. Então, aqui você, além do preço estar barato e esses outros diferenciais já falados, ainda você vai ter suporte. E ainda mais um presente. Você ainda vai ganhar um curso online também gratuito. Tá? Depois que você acabar aqui, você ainda vai ganhar esse curso, vai ser esse bônus, tá? Que vai ser muito interessante para você, não apenas para ganhar mais conhecimento em si, mas esse conhecimento que você já vai estar adquirindo, você ainda vai ter possibilidade de já ganhar dinheiro com ele também. Tá joia? E por último, gente, não posso deixar de falar, mesmo com tudo isso, né? Às vezes a pessoa ela pode estar com dúvidas, com alguma insegurança, ainda tem a garantia, tá? Que você começa agora o curso durante os 7 primeiros dias. Se você quiser sair por qualquer motivo que seja, todo o dinheiro vai ser devolvido para você. Então ainda tem mais isso ainda para que você possa se sentir confortável para poder fazer o curso online em Cinema 3D 2D tradicional. Tá joia? Então era isso aqui, gente, que eu queria falar para vocês e a gente vai se ver aí nas nossas aulas. Então um abraço e até mais.